E aí galera, tudo em paz? Aqui no canal hoje para falar de um tema importantíssimo assim que me deixa doido, que é o atraso nas entregas. Paz, a gente lá no escritório, eu tento fazer um planejamento assim bem detalhado, sabe? A gente tem um sistema lá no escritório de planejamento, o macro planejamento e o planejamento semanal. Eu vou falar um pouco depois mais detalhado para vocês como é que funciona esse nosso sistema. Mas para simplificar, seria o seguinte: no macro planejamento, eu faço o planejamento do meu ano inteiro, certo? Então eu tenho tipo, de um lado da tabela aqui, eu vou ter os clientes, certo? E aqui vou ter as tabelas dos meses, né? Das semanas, aliás. Quantas semanas tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e tal. E aí eu vou, do lado dos clientes aqui, tem todas as etapas do projeto, certo? Desde o estudo preliminar, desde o levantamento de medidas, estudo preliminar, projeto executivo, obra e todas as outras etapas que tem lá dentro. E eu planejo, eu fechei um projeto no início do mês, eu planejo o que é que eu vou fazer a cada semana até ter esse projeto finalizado e entregue dentro da obra. Então eu consigo me programar muito mais fácil, principalmente que lá no escritório rodam em torno de 30 a 40 projetos por mês, sabe? Flutuando entre as diversas etapas que tem do projeto. Então eu tenho que ter um macro planejamento desse para conseguir planejar pelo menos 3 meses na frente, que é o nosso prazo de entrega normal lá do escritório, é de 3 meses, é o prazo que a gente precisa para conseguir fazer um trabalho bem feito e pensando realmente no projeto. Lógico que depende do tipo de projeto, né? Depende do tamanho do projeto também. Depende da lotação que tiver lá no escritório no momento do fechamento. Mas um prazo mínimo de 2 meses que eu boto. Não tem como ser menos. Então vocês fazerem um macro planejamento desse é muito importante, principalmente no início logo, para começar logo a vida, porque vocês só vão ter 1 ou 2 clientes, né? Então acaba sendo mais fácil. Só que o arquiteto tem um grande defeito, que é o de deixar tudo para cima da hora, sabe? A gente vem com a bagagem da faculdade acostumada a fazer os trabalhos enlouquecendo, virando noite e fazendo trabalho fim de semana e tal. E quando você chega na sua vida profissional, não é bom ser assim. O ideal é você conseguir trabalhar durante a semana só nas suas 8 horas por dia, aí, 9 às vezes, tá entendendo? E deixar o fim de semana livre para curtir, né? Para estudar, pensar em outras coisas e tal. Só que às vezes, o mesmo você fazendo um macro planejamento detalhado, né? Seria sabendo semana a semana o que é que vai ser feito, não depende só de você. Você tem outros profissionais envolvidos na entrega do projeto. A gente lá no escritório, a gente tem alguns desenhistas, estagiários que já passaram lá pelo escritório, foram muito bons e se tornaram nossos terceirizados, certo? Então, eu terceirizo algumas etapas de trabalho lá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho que prever é os atrasos nas entregas, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que sempre acontece com todo mundo, né? A galera passa um prazo e não consegue cumprir. Então, eu pego e coloco, sempre tento bater ou seja com o meu estagiário, ou seja com o terceirizado, um prazo que seja, vamos dizer, 1 semana, 2 semanas antes do prazo que eu realmente tenho que entregar. Pelo menos 1 semana. Para você ter 1 semana de folga aí. Isso também vale, no início vocês vão estar vocês mesmos fazendo o projeto, né? No caso, não vai ter terceirizado, não vai ter estagiário, sabe? Quando eu comecei lá no escritório, a gente tinha comecei trabalhando no home office, né? Comecei trabalhando em casa. Mas depois a gente tinha uma salinha ali aqui perto aqui na Aldeota, pequenininha, cabia só eu e um dos meus sócios, que era quem começou o escritório comigo. E era a gente mesmo fazendo tudo, sabe? Eu que detalhava, fazia levantamento, fazia imagem 3D, renderizava, participava mesmo de todo o processo do projeto, sabe? Do fechamento à entrega na obra. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia eu coordeno, faço alguns pontos de criação, crio as coisas mais importantes e o resto são os funcionários. Mas aí eu também cobro os funcionários e passo para o cliente uma previsão já baseada nesse atraso, certo? Tipo, então, se eu tenho lá no meu macro planejamento que eu vou ter que entregar o estudo preliminar na última semana, por exemplo, de janeiro, eu passo para os meus funcionários que o prazo é a penúltima semana de janeiro. Eu deixo 1 semana de folga lá para
poder ter as faltas, poder ter os imprevistos, acontecerem os erros e tal, e você conseguir entregar o projeto no prazo, sabe? Esse é uma estratégia, uma estratégiazinha, uma dica que eu dou para vocês, sabe? De como tentar minimizar os atrasos que acontecem, certo? Durante a fase de projeto, né? Você tem outra coisa também, os projetos complementares, certo? Nessa parte de interiores, né, não entra muito essa parte dos projetos complementares, que são os projetos que a gente precisa indicar um engenheiro, sabe? Para fazer um projeto de cálculo, para fazer um projeto elétrico, hidrossanitário e tal. Depende muito do projeto de interiores. Recentemente a gente fez um projeto de interiores que era num edifício comercial, por exemplo. Vou contar esse caso para vocês, certo? Era um edifício comercial, um ponto comercial que tinha uns 800 metros quadrados, mais ou menos. Devido a um projeto desse porte, era um projeto que a gente iria precisar de um engenheiro elétrico, ou um engenheiro que faça projeto elétrico, um engenheiro orçamentista para fazer o orçamento da obra e um engenheiro calculista para fazer o projeto de reforço estrutural que ia precisar na obra, sabe? Eu sempre tenho muito receio em indicar esses profissionais, sabe? Uma dica que eu dou para vocês é montem uma cartela de profissionais que vocês trabalham em parceria para fazer esse tipo de projeto. Vai economizar o tempo de vocês, porque vocês vão ter profissionais que vocês confiam, então que vocês sabem que ele acaba fazendo um projeto com qualidade e não errando tanto. Então, vocês têm que montar essa lista de parceiros, certo? Para indicar. Hoje em dia lá no escritório eu já tento fazer lá pelo nosso escritório mesmo. Então eu preferi assumir a responsabilidade. O cliente fecha comigo e eu aciono os parceiros para trabalhar e coordeno essa parte do projeto também. Coordeno essa etapa do projeto que não é projeto de arquitetura, né? Mas acaba que o cliente fica lhe pedindo para fazer essas coisas, tipo, ainda mais se for uma indicação sua, né? Se for uma indicação sua, com certeza você vai escutar: Pedro, cadê o projeto de cálculo do fulano que não chegou? Cadê o projeto elétrico que não está aí? Não sei o que, não sei o que. Então, você tem que indicar parceiros que você confie no trabalho deles, certo? Nesse caso lá em específico, né, no prédio, o que é que aconteceu? Todo cliente quer sempre o menor custo possível, sabe? Todo cliente fica espremendo custos na etapa de projeto. E a etapa de projeto não é é a única etapa que ele não deve economizar, certo? Porque não vale a pena. Ele acaba pagando uns péssimos profissionais pelo preço e tendo serviço ruim. Nesse exemplo lá que aconteceu, eu indiquei o engenheiro eletricista, indiquei o engenheiro calculista, indiquei o engenheiro orçamentista. Eram 3 engenheiros diferentes, eles passaram os preços, entraram nas disputas e tal. Quando foi na hora do fechamento lá, né, na reunião com o cliente, e aí, deu certo? Fecharam os caras, como é que é? Estão começando a trabalhar, estou precisando aqui sentar com o calculista para perguntar umas coisas e tal. O projeto já tá aqui, também já na fase de ir para orçamento, o meu de arquitetura de interiores e tal. Aí os caras: rapaz, tu não sabe quem foi que eu achei. Aí eu já começo: vixe, lá vem. Prepara, lá vem. Quem foi que nós jogaram? Rapaz, achei um orçamentista que também faz cálculo e fechei o pacote inteiro com ele de orçamento e cálculo, mancho, pela metade do preço dos que tu indicou. E, cara, não pode prestar. Você tem certeza, cara, desse cara? Você conhece esse pessoal? Você conhece essa empresa e tal? Cara, não, rapaz. Sempre é assim, né? Conheço, o cara me mostrou aqui vários clientes, é experiente e tal. Foi um fulano de tal que me indicou e não sei o que, blá, 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 blá. Sentei com os caras, tal, me reuni com eles, começamos a fazer a parte de orçamentação, bati algumas coisas de cálculo lá, sabe? Tinha uma parte que estava querendo fazer um salão para eventos lá, né? Que iam caber umas 100 a 100 e poucas pessoas. E aí bati com eles se o local dava ok e tal. O cara ficou de analisar, disse que estava tudo ok, tudo podia fazer e tal. E esse salão de eventos era no primeiro andar, assim, sabe? Numa laje que já existia, era o primeiro andar que já existia. O projeto continuou tocando e tal, né? Fomos fazendo, graças a Deus, o projeto elétrico ele fechou com um cara que eu indiquei, que foi um projeto muito bom. Mas, por exemplo, enquanto a gente estava fazendo projeto elétrico, batendo o projeto elétrico com esse engenheiro, né? Aí ele me perguntou: Pedro, quem é o pessoal que tá fazendo o cálculo aí, o orçamento e tal? Deu certo lá com o fulano, que trabalha com a gente e tal? Eu: rapaz, deu não. Na verdade, os clientes fecharam com essa empresa aqui, ó. Aí falei o nome dos 2 engenheiros responsáveis. Aí ele: rapaz, isso
O engenheiro que trabalha com a gente em parceria, que faz os nossos projetos elétricos e tal, ele dá aula na Unifor, sabe? Então, aí na hora que eu falei o nome dos profissionais, ele, rapaz, Pedro, se eu te contar que esses caras aí foram tudo meu aluno, cara, um ano atrás, esses caras não têm experiência para fazer um orçamento desse porte, não trabalharam com orçamento durante muito tempo, então vão acabar fazendo um orçamento furado. Eu digo, eu lavo minhas mãos, né? Não fui eu que indiquei, tenho nada, estou resguardado quanto a isso. Foi dito e feito. Os caras entregaram uma planilha de orçamento furada, completamente furada. Todos os engenheiros tiveram que refazer suas planilhas. Correu atraso, certo? Na orçamentação da obra. Quando a gente foi começar a obra lá, certo? Começar a obra. Isso, o orçamentista já tinha atrasado diversas semanas a entrega dessa planilha orçamentária, né? Então já atrasou logo no começo o início da obra. Rapaz, quando a gente está começando a obra, lá com o engenheiro ganhou e tal, uma construtora lá ganhou a disputa, estamos começando a obra. Eu chego pro engenheiro e digo, cara, faz o seguinte, traz um engenheiro calculista aqui para dar uma analisada nessa laje aqui, cara. A gente vai construir um salão de eventos aqui, vai receber umas 200 pessoas aqui em cima dessa laje e tal. Os orçamentistas aí, que também eram calculistas, liberaram, disseram que estava ok, mas eu te confesso que eu fico meio receoso. Vamos trazer um calculista aqui e pagar uma visita do cara? A gente vai gastar aqui uns R$300, R$400, mas pelo menos fica tranquilo e calmo. Se o calculista disser que tá ok, a gente nem cobra do cliente essa visita aí. Eu e tu racha e fica tudo certo. Cara, meu irmão Pedro, concordo com você. É um projeto aqui que vai ter muito peso em cima da laje, então acho válido a gente contratar um calculista. Contratamos o que eu tinha indicado, né? O cara foi lá e tal. Rapaz, na hora que ele chegou lá, ele disse, Pedro, vocês não podem fazer essa vitória aqui não, cara. Vai cair essa laje aqui. Essa laje aqui não foi preparada para receber 200 pessoas em cima dela ao mesmo tempo, sem vocês fazerem nenhum reforço embaixo. Aí eu digo, puta que pariu, é mesmo, velho. Meu irmão, pode parar essa reforma que vocês estão fazendo embaixo aí, derrubando essas paredes aí, mantendo só os pilares. Vou ter que fazer um projeto de cálculo aqui. A gente vai fazer um reforço nessa laje. Então vamos ter que botar um sistema de pilares, umas vigas metálicas, fazer fundação, fazer tudo. Resumindo, tive que mudar meu projeto embaixo dessa laje, certo? Porque acabou aparecendo pilares que não estavam previstos. Então mudei o projeto nessa laje, mudei o projeto na laje, que era o salão de eventos também. Tive que fazer mudanças lá. Isso acarretou atraso da obra, porque tivemos que voltar para a etapa de projeto de novo. Então a obra ficou atrasada. Eu tive que cobrar um aditivo do meu cliente, porque eu já tinha finalizado essa etapa. E foi o famoso barato que sai caro. O barato normalmente em 95% das vezes sai muito caro. Para vocês terem uma ideia, o valor de todos os projetos dentro de uma obra, sabe, dos projetos de arquitetura, projeto complementar, cálculo, etc., não ultrapassa 5% do valor gasto na obra. Pelo menos aqui em Fortaleza. Normalmente bate aí nos 5, vai para 6, 7 no máximo, quando for uma obra, vamos dizer, complicada, mas com uma pouca metragem, por exemplo, né? Então, não é onde se economiza. Onde se economiza são nos materiais que vai se utilizar, nos investimentos, na intervenção estrutural que vai se fazer e não nos projetos, certo? Ficar a dica aí para vocês, falar até para os clientes de vocês também. Mas tem que ter muito cuidado com esse negócio das indicações dos terceiros, certo? Porque acaba que você cria uma responsabilidade sobre o que você está indicando. Inclusive nos atrasos, sabe? O cliente lhe cobra, o cliente lhe perturba por isso. Então, tipo, se você está coordenando os outros projetos que estão envolvidos no projeto do cliente, né? Se você está tendo que ficar ligando para o calculista para perguntar cadê o projeto, se você está tendo que fazer compatibilização de projeto entre o cálculo que você tem, né? Você tem que ficar, principalmente, cobrando os profissionais para entregar as coisas. Eu cobro, eu faço isso, mas eu cobro uma porcentagem em cima do valor deles, senão não vale a pena, tá entendendo? Senão indica para o cliente e diz, ó, você se responsabiliza pelas cobranças, não sou eu. Certo? Eu não tenho nada a ver com os caras, estou lhe indicando. Cara, em todas as outras obras que a gente fez, trabalhou direito, mas errar é humano, pode ser que ele erre nessa. Então tem que deixar sempre avisado ao cliente, certo? Essas coisas, beleza? Esse negócio do barato que sai caro, também sempre acontece alguma coisa assim que dá uns atrasos sinistros. Teve um outro caso agora que a gente estava fazendo, que a gente executa obra também, né? Os nossos projetos lá de interiores, a gente faz o projeto, entrega ele todo pronto, montado e executado, certo? E agora recente aconteceu um caso que a gente estava executando a obra de um apartamento de um cliente, certo? Era um cliente que ele estava se mudando, né? A gente estava executando a obra dele. E no meio da execução lá dessa reforma do apartamento dele mesmo,
a gente precisou fazer uma reforma no antigo AP dele, sabe? No antigo apartamento dele, porque a mãe dele ia sair da morada dela, da casa dela, ia ter que devolver a casa de aluguel, e ele queria colocar ela dentro do apartamento antigo dele, fazer uma mudança lá nos móveis, sabe? Mudar um pouco o estilo do projeto e tal. Só que tinha um grande problema, que era o prazo. A mãe dele ia ter que devolver a casa lá, né, que ela tava. Então a gente tinha aí, se eu não me engano, uns 20 dias, sabe? 20 a 25 dias para ir lá com o marceneiro, fazer uns croquis lá na hora do que tinha que ser feito, o cara fazer o orçamento, a gente coordenar toda a parte de obra, pintar e tal, ponto elétrico, ar-condicionado, não sei o que, para ele entrar e finalizar a obra. Era um mês de obra. Era tipo, a gente ia ter que fazer uns 20 dias de obra civil e 10 dias de marcenaria, de montagem de marcenaria. Aí nenhum marceneiro da nossa equipe topou essa empreitada, sabe? Os marceneiros da gente, os que trabalham com a gente, normalmente eles pedem 45 a 60 dias corridos para entregar. Então é pelo menos 2 meses aí. Mas a gente tinha feito uma obra de um outro cliente, né? Tinha conhecido o marceneiro dele. Lá na obra desse cliente, o marceneiro tinha sido desenrolado e tal. E o marceneiro é um chileno, que tá morando aqui hoje em dia em Fortaleza, e tem uma marcenaria. E aí a gente estava lá em reunião com o cara e contou a história pra ele, contou o que é que estava acontecendo pra ele, né? Desse cliente que tava precisando fazer essa obra. Ele disse, meu irmão, eu pego. Cara, 20 dias tu vai conseguir entregar, mas nenhum outro marceneiro conseguiu entregar esse negócio em 20 dias. Ele, rapaz, qual é o tamanho do apartamento? Disse, não, então vai ser coisa simples. Ele disse, eu entrego. Vamos, beleza. E botamos ele na jogada, sabe? Ora, dito e feito. Já é daqueles barateiros, sabe? Marceneirozinho barato mesmo, mas que bota a mão na massa, que fica lá trabalhando ainda. Então, o cliente antigo que tinha nos apresentado ele, já sabia como é que ele trabalhava, já era acostumado com os atrasos deles e tal, que tinha que ficar ligando, cobrando e tudo, sabe? Então, pra ele era normal trabalhar assim. Tá? Pra gente não. Nossa equipe de marcenaria, eu gosto dela, que a gente usa, porque eu não preciso ficar cobrando, entendeu? Eles entregam no prazo. Aí fechou com o cara, o cliente fechou e tal. Dito e feito, rapaz. Começou a medir quando deu com 20 dias que era pra ele chegar. Não apareceu, não montou, né, as coisas. E aí o cliente, passou uma semana, o cliente louco me liga. Pedro, meu rapaz, liga pra esse marceneiro aí, mas cobra esse bicho que o cara não entregou, não sei o que e tal. Aí quando eu ligo pro marceneiro, né? Fulano, rapaz, o cliente tá louco aqui, cara. Querendo esses móveis dele e tudo. A mãe dele tá tendo que vir pra cá, meu irmão, e tal. Cadê esses móveis, macho? Ele, ô campeão, tudo bom? Pô, avisa esse cliente aí que não é tapioca não, meu irmão. Só botar no fogo que fica pronto. Eu só pude começar a rir, né, também. Não tem o que fazer nessas horas. Na hora que o cara solta uma brincadeira dessa, né? Você na cobrança ali do atraso. Rapaz, o jeito foi levar na esportiva, sabe? Antigamente eu me estressava muito com essas coisas. Mas hoje em dia eu tento levar mais na esportiva porque não tem o que fazer. Não adianta você ficar berrando, você ficar gritando com o cara, você ficar se estressando e tal, porque não vai fazer ele entregar mais rápido. Uma dica que eu dou, uma forma de dar pressão na galera, eu falo sempre dos outros projetos. Aí é diferente. Não adianta de nada você explodir com o cara, com o marceneiro, ou com o pedreiro, ou com quem for. Não vai fazer ele te entregar mais rápido. Não adianta tu sonhar que vai. Vai ficar berrando aí e pronto, nada. Só vai gerar mais estresse pra ti. Então a dica que eu dou é o seguinte: bote sempre outro projeto na agulha dele, certo? Na frente. Pra ele, nessa hora eu falei, pô, campeão, não, beleza e tal. Agora, ó, esse cliente aí eu tô fechando aqui com ele o projeto de reforma da empresa dele. Tô fechando aqui com ele agora. Então, daqui 1 mês e meio a 2, eu vou ter o projeto da empresa dele pra orçar. Então, o diferencial entre você pegar o projeto da empresa dele ou não pegar é a sua entrega agora. E esse aqui é o projeto teste. Então, vamos dar uma corrida. Entrega o projeto, já atrasou aí 1 semana, vamos tentar entregar nessa, então, pra gente pelo menos começar a montar as coisas lá, o cliente vê o negócio se movimentando, vê os móveis sendo montados e a gente entrega na outra semana. Tem 2 semanas aí ainda. O cara, pô, tem outro projeto aí, campeão? Eu digo, tem, vamos, cara, tô sentando com ele, tô fechando hoje e tal. O cara, não, beleza, então bora. Dito e feito. Correu, acelerou, já tinha atrasado 1 semana, conseguiu estar atrasado ali, mas entregou depois, sabe? E os caras não se ligam, sabe? Essa galera tipo marceneiro, pedreiro, mestre de obra, os caras pensam só agora, no momento agora, sabe? Vou fazer esse projeto, atender esse cliente. Ele não pensa que esse cliente vai voltar, sabe? A grande maioria, né? Uns 80%, 70%. Os caras são muito imediatistas, sabe? Como a gente faz obra também, né? O outro grande ponto de atraso nas obras
É justamente o marceneiro que eu estou contando agora, né? Mas vou até falar um pouco da diferença entre a marcenaria e o planejado nesse quesito, certo? Eu vou falar depois para vocês mais sobre os produtos, as qualidades, vantagem e tal, mas sobre esse quesito de atraso, por exemplo. Os planejados, eles são, ele é um tipo de empresa que atrasa pouco, sabe? O serviço, assim, pelo menos as que eu trabalho. Mas por que ele atrasa pouco? Porque ele primeiro, ele bota um prazo grande, né? Ele bota um prazo de 60 dias, se não me engano, 45 a 60 dias úteis. Só que tem um grande detalhe deles. Tem lá no contratozinho deles, certo? Que esse marceneiro lá, o chileno, não fez nem contrato com o cliente, né? Foi de boca. Mas tem lá no contrato deles que esse prazo só se começa a contar após a conferência de medidas dentro do imóvel, certo? Dentro do local da obra. E isso é importantíssimo, porque vários marceneiros não colocam isso no contrato, certo? Vários marceneiros têm só um orçamento e você assina o orçamento ali com o cara e vai-se embora e já era. É um grande detalhe que eles têm. Por quê? Um outro caso agora, por exemplo, que a gente teve, vou contar para vocês. A conferência de medidas é importantíssima para o projeto sair correto, né? Os planejados, eles vêm todos cortados de fábrica, já. Tudo cortado, empacotado direitinho para você só montar, para o marceneiro só montar. Então, eles têm que ter uma medida detalhada, certo? E uma coisa que atrasa muito essas medidas são que as bancadas, certo? As bancadas de mármore e granito. Elas são peças que têm que chegar na obra primeiro para ser feita a conferência de medidas e aí ser pedido e ser produzidos móveis embaixo das bancadas, certo? Às vezes ocasiona atraso nas bancadas. Teve um caso agora de uma casa que a gente estava fazendo que o cliente acabou comprando umas chapas de mármore direto com o produtor, que era um amigo dele, sei lá como foi que ele conseguiu esse esquema. O cliente agora consegue esquema em todo canto. Então ele comprou lá direto com o produtor e contratou uma marmoraria só para produzir as bancadas, certo? As grandes marmorarias normalmente não fazem esse serviço. Elas só vendem e entregam tudo pronto. Ele encontrou uma marmorariazinha lá que fez e tal. E é lógico que eles atrasaram, né? Atrasaram na produção das bancadas. As bancadas chegaram muito tempo depois na obra. E isso acarretou um atraso na conferência de medidas, sabe? E o cliente não entende. Ainda tá rolando a obra. Nessa casa o cliente tá louco. Porque, Pedro, meu irmão, cadê os móveis planejados, meu irmão, que não chega? Ah, cobra. E aí fica me cobrando, sabe? E cobra eles e tal. E cobra. O cliente cobra e eu cobro também. Só que toda vida que o cliente me manda, eu já tenho uma fotozinha da conversa que eu tive com o cara da loja de planejados. Que é justamente o cara falando, o cara explicando. Pedro, tem no nosso contrato que o prazo de entrega é de, sei lá quantos dias, 60 dias depois da medição. E a medição das bancadas foi feita no dia tal. Aí ele me manda lá listado. Foi feito no dia tal, a conferência de medidas. O projeto foi apresentado para o cliente e para o arquiteto tantos dias depois, que também está no contrato que a gente tem esse prazo, certo? Foi apresentado tantos dias depois, também tem no contrato que a gente tem esse prazo. E tá aí, ó. Eu tô dentro do meu prazo, então, sabe? E aí eu mando pro cliente. O cliente não entende. O cliente não entende. Ele fica querendo que a gente tente arrumar maneiras dos caras anteciparem as entregas, sabe? Quando na verdade não é culpa dele, sabe? Eu compreendo. O cara só, na verdade, cumpre o contrato, né? Se o cara cumprir o contrato, tá tudo certo, sabe? Mas o marceneiro não passa isso. Então, no momento do fechamento, sabe? Do fechamento do cliente fechar a execução dele com marcenaria ou com planejado, cabe a você, a gente, na verdade, arquiteto, a nós arquitetos, orientar o cliente quanto a isso, certo? Ó, vamos fechar equipes boas, equipes com referência, equipes com indicação de qualidade, certo? Um marceneiro não é bom porque um ou dois clientes lhe indicaram. Ou um amigo seu lhe indicou e o marceneiro pega e te entrega um contato de 3 pessoas que ele trabalhou bem dessas 3 para tu ligar e pegar a referência dele. Isso não é uma indicação boa, meu irmão. Você tem que ter mais de vários trabalhos feitos com esse marceneiro. O entrosamento entre marceneiro e arquiteto, cara, tem que existir. Porque ocorrem dúvidas na execução do projeto, sabe? Se o marceneiro não é teu parceiro, pode ser que ele não tire essas dúvidas, ele faça da cabeça dele, quando tu chega lá tá feito de outro jeito. Então é ideal que tu consiga convencer o cliente a fechar com um marceneiro seu. Você indica 2 a 3 opções de marcenaria para ele escolher.
ou um planejado, 2 planejados, porque o planejado também atrasa. Então também você tem que ter um parceiro de planejado, parceiro de marcenaria. Lá no escritório hoje em dia a gente tem 2 ou 3 de cada. Tem 2 marcenaria, 2 de planejado, que a gente usa fixo esses. Então você tem que ter essas parcerias, sabe? Outra coisa que ocasiona diversos atrasos, né? Que não é mais na entrega do projeto, na verdade já fica sendo na entrega da obra e na execução da obra, mas que talvez possam ser evitados esses atrasos se você conseguir antecipar uma etapa da obra que eu vou te falar agora. É o seguinte, na hora que tu termina o projeto aprovado pelo cliente, estudo preliminar, vamos dizer, né? Fez lá o estudo preliminar, bonitinho, as imagens e tal, o cliente aprovou. O que é que eu faço? O cliente aprovou e libera para o projeto executivo. Só que a primeira planta que eu faço, antes de terminar o projeto executivo, é a planta de revestimentos, que é a planta onde vai, é a planta baixa onde vai especificado qual é o vidrotil que vai ter, a metragem desse vidrotil que vai ter no banheiro, qual é o porcelanato que vai ser utilizado, enfim, tijolinho, todos os revestimentos do projeto a gente coloca nessa planta de revestimento. Além dessa planta, eu faço logo uma tabelinha que é uma lista de itens a serem comprados. Louças e metais, que torneira, eu ia falar torneira, mas acaba entrando no louças e metais, né? Porque é outro ponto de atraso, sabe? Os pontos de atraso são os revestimentos e louças e metais. Normalmente acarreta atraso na obra. Eu faço essa lista, certo? Faço essa planta de revestimentos, faço essas listas do que é que vai ser comprado e saio com o cliente para ir na loja comprar essas coisas antes do projeto executivo estar finalizado. Por quê? Eu já consigo sentir do cliente se o que eu especifiquei está cabendo dentro do bolso dele, ou se a gente vai precisar alterar no projeto. E a gente já consegue comprar as coisas com um prazo de entrega, porque eu ainda vou ter aí pelo menos mais 20 dias a um mês só detalhando o projeto executivo dele. Então, por exemplo, uns revestimentos que vêm lá do Rio Grande do Sul, né? Eles demoram 60 dias para chegar. Não sei onde é que vocês estão, mas aqui em Fortaleza é 60 dias para chegar do Sul. Então, se eu comprar antecipado antes de fazer o projeto executivo, né? No começo logo, eu tenho prazo de execução, que eu estou fazendo o projeto executivo para essas peças estarem vindo para cá ou estarem sendo produzidas. E depois tem mais 30 dias, que vai ser o período que você começou a obra, vai aprontando os espaços para botar os revestimentos e tal, e fica só no aguardo de chegada. Louças e metais acaba acontecendo a mesma coisa. Ocorreu um projeto agora, a gente fez, né? E aí às vezes é azar, então não tem como você tentar solucionar tudo, certo? Às vezes é azar. O cliente a gente pegou, comprou, o cara botou o apartamento abaixo, né? Compramos todos os revestimentos novos do apartamento, e no lavabo tinha um vaso sanitário lá, que era um vaso sanitário Shibata da Deca. Eu gosto muito, acho lindíssimo. Mas o cliente demorou para fechar. Era um vaso caro, o vaso custava uns 4, 5 mil conto. Então o cliente foi, voltou, demorou e tal. Era o único vaso do apartamento que ia ser feita a troca, os outros não iam. Acabou que eu fiquei dando uma pressão, mas eu não gosto de pressionar demais, porque também depende do cliente, né? Pode ser que ele esteja sem querer gastar e tal, e se sinta constrangido. Você tentando fechar as coisas com ele. Mas enfim, o cliente demorou um pouco, fechou depois que tinha começado a obra. Fechou direto no representante, com prazo de entrega aí de 20 dias. Rapaz, deu uns atrasos, eu não sei o que foi, internos lá da produção, que o vaso só chegou com 45 dias. Então, tipo, a gente já tinha terminado a obra, tinha feito a limpeza inteira do apartamento, o cliente se mudou para dentro do apartamento com a filha, com a mulher, e chegou o vaso dele depois, a gente teve que mandar mestre de obra, voltar bombeiro lá para fazer a instalação do vaso. Então ocorreu toda uma operação lá dentro da casa do cara enquanto ele morava lá já, enquanto teve 2 meses de obra, tudo por causa de uma simples decisão de atraso de horário da compra, né? Desse negócio. Outra coisa principal são os produtos comprados pela internet, que todo cliente pira, né? Pira e ama. Google, meu irmão, acha tudo. Google acha tudo, todo o preço e com qualidade, né? Se você pesquisar lá, vamos dizer, se você tiver com espinha no dedo, pesquisar lá em espinha no dedo, você descobre um câncer. Então o Google hoje é assim. Tem que ter muito cuidado com essas coisas compradas no Google. E principalmente com os prazos de entrega, né, deles, sabe? Esse outro cliente, cara, qual foi a coisa que atrasou? Acho que foi uma torneira, se eu não me engano, sabe? Era uma torneira dourada lá, especial e tal. Também ficou o lavabo do cara quase todo pronto já. Torneira demorando. 50 dias depois, mais ou menos. Porra, foi foda, sabe? Atrasou a cliente puta. Eu só posso dizer, cara, eu falei, né? Se tivesse comprado por aqui, pelo menos a gente tinha uma pessoa para poder perturbar, para poder ir na loja, reclamar e tal. Agora comprou pela internet, não tem. Eu sei que a internet
acaba sendo o futuro das compras, né? Mas eu ainda acho que você ter uma boa relação com os lojistas aqui acaba ajudando muito nesse negócio de entrega, sabe? Principalmente na cobrança, né? E você ter um feedback do próprio proprietário da loja também, sabe? É muito válida. Logo no início, quando vocês começarem a ir visitar lojas para escolher esse tipo de peça, uma dica que eu dou, escolha logo uma loja que você gosta de trabalhar, pega um vendedor para ser o seu vendedor. Esse vendedor da loja vai ser o cara que você vai ter o zap dele, vai ser o cara que você manda o projeto do cliente pelo zap para ele fazer o orçamento. É um grande aliado seu nessa parte de orçamentação. Então é uma dica que eu dou para vocês, tenham seus lojistas também, certo? Para trabalhar com eles. Mas é isso, certo? Tenham seus parceiros lojistas que vale a pena. Alguns produtos não vale a pena pela internet, certo? Corre atrás na entrega, o produto chega com defeito e tal, então não vale a pena. Beleza, galera? Terminando aqui mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Isso aí, tamo junto.